Bom dia, pessoal. Agradeço a participação de vocês aí para o nosso webinar, né? A gente vai começar em mais alguns minutinhos. Aproveitar quem já está conectado aí, já está aguardando, né, o início do nosso webinar. Para quem nunca participou dos nossos webinars, né, a gente faz, né, um webinar aí praticamente todo mês. A gente tem algumas apresentações e a gente faz a postagem desse webinar, a gente faz a gravação dele, né? E a gente coloca na nossa página no YouTube, para quem perder aí parte do webinar, ou então não puder assistir, ou quiser compartilhar com algum colega de trabalho, a gente tem na nossa página, vou até mostrar para vocês aqui, ó, lá dentro do YouTube, se vocês pesquisarem por Proof Technique MGS, vocês vão conseguir encontrar, né, todos os webinars apresentados pela empresa aqui, de outras técnicas, do MCA, do ESA, de algumas técnicas que a gente vai falar aqui hoje, e de uma série de soluções que a Proof Technique hoje tem disponível para o mercado aí, pensando em manutenção preditiva, tá? Então, estejam à vontade aí para buscar e encontrar aí outros conteúdos que estão lá compartilhados na nossa página. Bom, pessoal, eu dei mais uns 2 minutinhos de tolerância. Nós já temos aqui algumas pessoas conectadas. Agradeço a participação de cada um de vocês aí. Vamos então iniciar nosso webinar, tá? Nosso webinar ele vai ser focado dessa vez em tratar e apresentar para vocês alguns casos de sucesso utilizando as técnicas de MCA e ESA, né? A gente, né, a Proof Technique MGS, ela além de ofertar o produto, né, para a indústria, né, e para usuários finais, a gente também tem uma equipe de serviço interna que presta o serviço, e com base nesses trabalhos feitos pela nossa equipe interna, né, a gente tem alguns cases de sucesso, né, da aplicação da técnica, e eu vou apresentar esses cases para vocês. A gente tem uma série de cases aqui armazenados, né, eu vou utilizar só alguns deles, porque a gente tem só 1 hora, né, de apresentação, mas aí depois do nosso webinar, se vocês quiserem receber outras informações, outros exemplos, até específico de algum equipamento que vocês tenham dúvidas ou tenham intenção de aplicar a técnica aí, a gente pode voltar a se falar. Do lado direito aí no menu de informações do webinar, tem uma aba de perguntas, né? Vocês podem incluir todas as informações ou dúvidas que vocês tiverem durante a apresentação. E aí, depois da nossa apresentação, a gente recebe um relatório dessas perguntas e a gente entra em contato com cada um dos participantes que apresentou uma dúvida, trazendo as informações, tudo que vocês precisarem. E, claro, meu contato também vai estar disponível para vocês aí. Assim que a gente concluir essa apresentação, nós enviamos o material apresentado para todos os que participaram pelo e-mail cadastrado lá no momento de fazer a inscrição. E aí vocês vão ter acesso, né, ao meu contato e também ao material apresentado. Então, a gente está totalmente aberto a vocês aí, não só de responder as perguntas do relatório gerado pelo webinar, mas também, se depois surgirem outras demandas, a gente fica disponível para vocês. Tá? Bom, então, falando um pouquinho sobre, né, o Thiago, que sou eu que estou apresentando para vocês. Eu sou funcionário aqui na Proof Technique MGS há 10 anos. Hoje eu estou como gerente da divisão de produtos NDT MGS. A gente tem uma série de soluções dentro do nosso departamento que cuida não só das inspeções elétricas, que eu vou estar apresentando para vocês aqui também, mas tem outras soluções voltadas a ensaio instrutivo para além de produção. Nós temos também a parte de lubrificação. Nós temos outros departamentos da empresa que trabalham com monitoramento de condição, a parte de alinhamento a laser. Então, depois vocês podem pesquisar no nosso site. A gente tem uma gama muito grande de produtos e tecnologias voltada à manutenção preditiva, tá? Aí nessa página vocês também têm o meu contato, né, o meu e-mail, o LinkedIn, tem o telefone celular, o telefone fixo para vocês poderem entrar em contato depois também. Apesar de que vai estar na assinatura do e-mail que eu vou mandar para vocês depois com essa apresentação. Mas é isso aí. Vamos dar sequência. Bom, qual que é o objetivo nosso aqui? Apresentar para vocês, primeiro, né, os potenciais de falhas em motores elétricos. O foco vai ser justamente em analisar motores, tá? Essas técnicas e os cases que a gente está utilizando nessa apresentação, elas, nesse caso, né, dos cases que a gente está trazendo, foram focados em motores, mas são técnicas que podem ser aplicadas a equipamentos distintos, como transformadores. A gente vai falar sobre isso, né, rapidamente aí no início da apresentação. A ideia é mostrar para vocês, primeiro, potenciais de falhas, né, as principais causas,
Depois a gente trata um pouquinho da técnica de MCA e ESA, porque o objetivo não é apresentar elas aqui, a gente tem outros webinars gravados que trazem com mais detalhes, né, as duas técnicas. E depois a gente entra nos cases de sucesso. Então, eu vou perder um pouquinho de tempo inicial aqui só para poder, né, para poder fazer com que os participantes entendam um pouco do que a gente está apresentando nos cases, só para vocês terem uma ideia, tá, do que a gente está apresentando lá e os diagnósticos encontrados, como eles foram encontrados. Bom, falando de potenciais de falhas, né, a gente gosta muito de utilizar esse gráfico aqui, que é um gráfico até bem fácil de ser encontrado aí por pesquisas, né, em relação à distribuição de falhas em motores elétricos. O que nós estamos apresentando a vocês, a gente extraiu do Instituto Modus, que é a nossa fonte aí de informações. Inclusive, nós temos a nossa equipe de serviço de campo toda certificada através do Modus, que é o Instituto Internacional, né, para análises de duração. E a nossa empresa também executa os treinamentos para poderem fazer a prova e serem certificados nesse instituto, tá? Então, esses dados foram coletados pelo Instituto Modus, né? E lá ele mostra para a gente, nesse gráfico, que 41% das falhas, né, presentes ou que ocorrem em motores elétricos estão relacionadas a rolamento, né? 12% delas estão relacionadas a desbalanceamento e desalinhamento, né? 10% relacionadas a falhas de rotor e 37% falhas de estator. Esse gráfico, ele traz alguns números, mas de forma bem genérica, né? A gente não está estratificando os tipos de falhas, por exemplo, de rolamento. Não. A gente está pegando da forma bem genérica mesmo, só para vocês terem uma noção do potencial de falha mecânica e potencial de falha elétrica. Então, se a gente for avaliar aqui, nós teríamos 47% de potenciais de falhas relacionados a problemas elétricos, né? E 53% relacionados a problemas mecânicos. Então, o que a gente quer mostrar para vocês aqui é a importância de se ter uma solução ou ferramentas específicas, né, para diagnosticar os problemas elétricos também. Não só focar no monitoramento de condição através de condições mecânicas, falhas mecânicas, mas também a gente está monitorando e diagnosticando falhas elétricas também. Por isso é muito importante a gente conhecer esses potenciais de falha de um motor, tá? Certificando um pouco mais a parte elétrica, né, pensando em enrolamento, parte de bobinado, a gente pode estar falando aí de estator, né, rotor bobinado, ou motores de corrente contínua onde você tem campo, armadura. A gente também tem um gráfico que exemplifica para a gente, mostra quais são os percentuais, né, que representam cada um dos componentes e seus, né, suas variáveis de falha, suas condições de operação aí que trazem falhas. Então, nós temos ali 17% delas relacionadas a problemas de isolamento, 23% relacionadas a falhas de bobinas e 60% relacionadas a problemas de espiras, né? Então, a gente observa que 60% das falhas, que é o maior percentual, está relacionado ao componente mais frágil de um motor, né? Ele está sempre susceptível a sofrer, né, com variáveis como qualidade de energia, umidade, temperatura, contaminações. E é o componente que tende a falhar primeiro, né? A partir do momento que você tem uma degradação do circuito, falando da qualidade do isolamento, né? Falando das conexões. Então, o componente que mais apresenta falha são as espiras, né? E aí a gente precisa ter uma ferramenta específica que consiga monitorar e identificar essas falhas nas espiras, né? Que normalmente são os desenvolvimentos de curtos entre espiras. Um curto inicial que acontece entre uma ou duas espiras, né? Ou duas ou mais, e que a tendência é evoluir ao longo do tempo, chegando ao ponto desse motor poder queimar, né? E o que provoca esses tipos de falhas, a gente consegue avaliar dentro dessa próxima tela, que mostra para a gente quais são as possíveis causas, né? A gente divide em alguns grupos que são, de fato, conhecidos por todos nós da indústria e que, de fato, também comprovam que são os agentes causadores de falhas em motores, que reduzem a vida útil dos motores e fazem com que eles falhem, né, antes do esperado. O primeiro deles aí, não mais importante, mas com muita ocorrência, é a qualidade de energia, né? Então, a gente tem aí presença de harmônicos no circuito, os tag and swells, ou, né, traduzindo,
seriam os afundamentos e elevações da senoide de tensão e corrente, desbalanceamentos que podem estar ocorrendo entre tensão e corrente também, né, entre fases, transientes, surtos elétricos. Então, tudo que está envolvendo a parte de qualidade de energia é um tipo de variável que pode provocar queima de motores e que a gente precisa não só ter uma ferramenta que faça o diagnóstico, né, encontrando qual o componente que está com falha, qual é o tipo de falha, mas também a gente possa levar em consideração quais são os agentes causadores. Porque, primeiro, a gente vai atuar na correção da falha, né, gerando um plano de ação para a correção dessa falha, e, segundo, trabalhar na causa raiz, para tentar sanar esse problema e evitar que volte a acontecer com o mesmo motor uma falha que venha acontecendo com recorrência. Tá? Outro grupo que a gente cita aqui é a parte operacional, também com grande importância, né, de ser considerada aí, que está relacionado, por exemplo, a partidas e parada em curto espaço de tempo, excesso de carga na ponta do eixo, desgastes mecânicos, por exemplo, desalinhamento, desbalanceamento severo, pé manco, degradação, quebra de rolamentos, né? Então, tudo isso são agentes causadores de falhas em motores, não só as falhas mecânicas, mas também, em consequência disso, provocam falhas elétricas. Um tipo de condição que é muito comum, a gente encontra isso, né, em praticamente todas as indústrias que a gente visita, é a quantidade de lubrificante excessiva que é aplicada ao mancal e ela tende a passar para dentro do bobinado, contaminando aí todos os pacotes de bobinas. E isso vai gerar, consequentemente, uma degradação do material isolante, provocando aquecimento, né? Alguns tipos de ressecamento que podem ser gerados oriundos dessa contaminação. E aí a gente fala que pode até vitrificar o verniz, né? Provocando aí uma degradação do material isolante. Outro grupo que eu cito também é o ambiente. O ambiente severo, principalmente, traz danos consideráveis para a vida útil de um motor. Quais seriam eles? Por exemplo, a presença excessiva de umidades, temperaturas excessivas, contaminantes provenientes do processo de produção, um tipo de pó residual do processo, né? Isso tudo tá muito atrelado aí à contaminação do motor. Lubrificação, como eu já citei, não seria, claro, ambiente, mas podem surgir contaminantes aí de lubrificantes relacionados a outros equipamentos ou do próprio processo de produção que gera esse tipo de resíduo, né? E um último grupo aqui é a parte de montagem, é onde leva em consideração o comissionamento, quando ele não é bem feito, né? Leva em consideração todos os detalhes para fazer um comissionamento correto, a manutenção dos motores, né? Se a oficina é própria ou terceira, se está sendo feito corretamente o reparo que é indicado, a recuperação dos componentes, quando são necessários serem reparados, estão sendo feitos corretamente, desculpa. O armazenamento dos motores, um almoxarifado apropriado para isso, onde você não tem ali presença de umidade, presença de pós que vão gerar contaminações, né, que vão impregnar no bobinado. Então, esses são os 4 principais grupos que a gente cita aí como agentes causadores de falhas em motores. Eu cito eles porque justamente a gente precisa entender, né, o que está provocando a queima dos motores, o que está provocando a falha que a gente consegue diagnosticar com instrumentações apropriadas para isso, inclusive a que a gente vai apresentar aqui. Então, agora que a gente falou um pouquinho das falhas, né, eu vou citar para vocês as técnicas que a gente está trazendo para você aqui nesse webinar, onde a gente vai estar apresentando só os estudos de caso mesmo. Nós utilizamos 2 técnicas, a gente utiliza o MCA, né, que a tradução significa análise de circuito de motores, em inglês Motor Circuit Analysis, né, e o ESA, que é a análise de assinatura elétrica. Tá? A diferença entre elas é que o MCA, a gente considera ele como um ensaio estático, né, um equipamento desenergizado, fora de operação. Tá? Já o ESA é uma técnica onde você aplica com o equipamento em operação, energizado. Então, você vai fazer as medições com ele em carga. Ok? Traduzindo rapidamente, né, em uma tela só, o que é o MCA? A gente faz vários testes em baixa tensão, né, no circuito, levando em consideração cabeamento e motor. E nesse teste a gente vai medir uma série de parâmetros. Né? Esses parâmetros eles dizem para a gente, baseado nas tolerâncias de variação numa única medição entre circuitos idênticos, ou então baseado na tendência,
Indicações de falhas que podem estar relacionadas a problemas de estator, de campo, contaminação, isolamento, má contato nas conexões, né? Então, é uma técnica que a gente considera como um ensaio não destrutivo, justamente por aplicar baixas tensões, e é de fácil interpretação, porque a gente usa parâmetros conhecidos, que são monitorados e apresentam variações seguindo tolerâncias de normas. A gente usa a norma internacional da elétrica I3E, 1415, e a 43, né, e vem justamente embutido dentro do algoritmo os valores de tolerância de cada uma delas. Eu vou citar no próximo slide. Tá? É uma técnica que você pode aplicar em motores de corrente alternada e contínua, geradores, motores de máquinas, motores de tração, servomotores, transformadores de controle, de transmissão, de distribuição, ou seja, qualquer equipamento que tenha bobinado. Tá? Você tendo um equipamento com bobinas, sejam bobinas aleatórias utilizadas em aquecimento, ou motores, ou transformadores, você consegue usar a técnica. Né? Como benefício, aumento do MTBF e tempo de atividade, redução do consumo de energia, redução da queima de motores e demais equipamentos, baixo custo operacional e controle da qualidade em reparo de motores. Então, você vai conseguir trabalhar, né, com uma redução considerável no custo de manutenção de motores. E, em consequência disso também, redução no consumo de energia, aumento do MTBF das máquinas. Né? Então, é uma técnica bem interessante e com fácil aplicação e diagnóstico. Tá? Ela não necessita que você seja um especialista de motores para usar essa técnica. Aqui fala um pouquinho dos parâmetros que a gente mede com a técnica. Então, vocês podem perceber que a gente mede parâmetros conhecidos, resistência ômica de fases, de circuitos, impedância, indutância, ângulo de fase, capacitância, fator de dissipação, TVS, que é um parâmetro patenteado pela Altest. Esse talvez seja um que vocês não conheçam, mas é um parâmetro que leva em consideração os demais parâmetros. É como se fosse um global, que é utilizado para fazer comparativos entre medições, né, como referência. Assinatura dinâmica de estator e rotor para você avaliar rotor de grau de esquivo, para identificar problemas de barras, excentricidades. E também a resistência de isolamento, né, que a gente conhece como megômetro. Essa tela do lado direito aí, vocês estão vendo, é a tela do instrumento. Quando a gente encerra uma medição, ele já traz para você uma noção da condição do motor na própria tela do instrumento. Inclusive, um dos cases que eu vou apresentar para vocês, eu peguei a análise feita só no instrumento, sem voltar para o software, né? Sem necessidade de descarregar, né, num computador e fazer um relatório. Só para a gente ter uma ideia em campo e conseguir ter uma ação rápida ali junto à equipe da elétrica. Tá? Então, é uma técnica bem interessante justamente por isso. Ela já traz para você uma pré-análise assim que você encerra a medição. Claro, você pode aprofundar essa análise no software, né, no software específico para isso. Aqui mostra um pouco das análises desses parâmetros que eu citei na tela anterior. Então, a gente vai estar, né, avaliando um diagnóstico de falha imediato baseado na variação, por exemplo, no circuito trifásico. As três fases deveriam ser idênticas. Se eu tiver alguns desvios entre elas, que estão girando dentro desses percentuais ou dessas variações indicadas para cada um dos 10 parâmetros que a gente mede, ele já traz para a gente aquele resumo de ok, alerta ou uma condição ruim. Tá? E, além de você fazer uma análise pontual, você também trabalha com tendência. Então, você vai acompanhar cada um desses parâmetros individualmente, acompanhando aí uma degradação, uma evolução dessa falha ao longo do tempo, baseado no histórico de medição. Tá? Já o ESA, né, que é a análise de assinatura elétrica, é um ensaio dinâmico energizado, a gente vai capturar formas de onda, espectro de baixa e alta frequência, de corrente e tensão. Né? Nós vamos avaliar também a parte de qualidade de energia, identificação de presença de harmônicos, transitórios. Então, envolve um pouco mais de informações do que o MCA, mas na particularidade de ser uma análise espectral. Então, você precisa ter um pouco mais de domínio das informações de uma análise espectral, conhecer um pouco mais do equipamento, fazer um setup apropriado para aquele equipamento que você vai medir. Né? Então, é uma análise que requer um pouco mais de conhecimento, mas, em compensação, ela traz mais informações. Ela vai avaliar a saúde do motor, ou do equipamento que você está medindo, mas vai avaliar também a parte de qualidade de energia e até é possível avaliar também a eficiência de trabalho convertida em desperdício de energia, ou seja, ele compara os dados de placa e qual é a eficiência nominal dele e mede a eficiência real, né, os dados de placa, comparando aos dados de placa, dizendo para você se existe alguma perda de eficiência e o quanto essa perda de eficiência está gerando em consumo de energia excessivo. Tá?
Também pode ser aplicado a motores de corrente alternada, contínua, geradores, motores de máquinas e ferramentas, transformadores de controle, transmissão, distribuição. Pode ser aplicado a basicamente todos os equipamentos também que possuem bobinado, né? E como benefício, a detecção das falhas elétricas e mecânicas, porque além da gente estar analisando no espectro falhas elétricas, a gente vai estar trazendo também informações sobre os componentes mecânicos desse equipamento que a gente está medindo, né? A gente consegue eliminar, né, a causa raiz, caso esteja relacionado a problemas como qualidade de energia, né, problemas provenientes da qualidade de energia, você conseguir identificar isso também, né? E os outros parâmetros ou os outros benefícios da preditiva mesmo, que é redução de desgaste de perdas, aumento da disponibilidade, redução de custo de operação, né? Então, isso é um pouco do que a preditiva oferta aí para a gente usando qualquer tipo de solução, tá? Aqui mostrando um pouquinho de detalhes, né, sobre as medições que são feitas, os parâmetros que são medidos usando o ESA, né, análise de assinatura elétrica. Então, como eu falei, a forma de onda, espectro de corrente, baixa alta frequência, de tensão. A gente consegue ver, né, o espectro mostrando para a gente os picos e as frequências específicas, né, de cada componente, por exemplo, passagem de barras do rotor, raios do estator, né? A gente consegue visualizar frequências de falhas mecânicas, como frequência de rolamento, de engranamentos, tá? Além disso, pegamos também a parte de qualidade de energia com o diagrama fasorial, os harmônicos, até a 65ª ordem, né? Transientes que acontecem aí em intervalos muito rápidos, né? Em fração de segundos. Então, você consegue pegar o transiente, gerar uma forma de onda desse transiente para você avaliar ele. Então, é uma ferramenta bem completa, uma técnica bem completa, né? Para você fazer uma análise de motores aí, principalmente, tá? Como eu disse, né? Aplica-se a geradores e outros equipamentos também. Bom, focando agora no objetivo principal nosso, né? Que são os cases, né? Eu vou citar aqui alguns deles. Como eu disse, eu não coloquei todos, porque são muitos e a gente tem pouco tempo. Primeiro aqui a gente começa, né, usando a técnica de MCA num motor relativamente pequeno, né? Mas se a gente pensar na quantidade de motores idênticos a esse na mesma planta, fica significativo o potencial, né, de redução de despesas, de custos de manutenção, de quebras inesperadas, paradas de produção. Por exemplo, esse caso é um motor VEG de 4,5 kW, com uma rotação aí de 3.465 RPM, e trabalha com uma tensão de 380 volts. A gente fez uma medição usando um dos instrumentos, né? A gente tem uma série de instrumentos diferentes para a aplicação da técnica MCA. Nos outros webs eu apresentei todos eles. Nesse caso, a gente utilizou o instrumento AT33, que é focado em inspeção de motores de indução trifásico. E aí a gente conseguiu avaliar, né, nesse motor que todos os parâmetros estavam bons, com exceção à indicação de contaminação, né? Indicou para a gente um fator de dissipação acima do indicado, que é de 6%, estava dando 117. E aí fala para a gente, né, que o fator de dissipação a gente traz muito em relação à condição de contaminação mesmo do motor, por isso que ele indicou contaminação aqui como deve, né, respeitando as tolerâncias da norma, I3E que está aqui embaixo, que eu citei para vocês. E essa medição ela foi feita tanto no CCM do motor, lá no painel de alimentação, quanto na caixa de ligação. Ambas apresentaram e confirmaram o mesmo nível de contaminação aí. Na hora que a gente vai fazer a inspeção visual e fazer a medição na caixa de ligação, né, a gente removeu a tampa e dava para ver a água pingando aqui. Pela imagem você consegue ver a água escorrendo aqui, ó, que justamente era a contaminação indicada, né, durante a medição. Depois que a gente fez essa abertura aqui, a gente recomendou, né, que fosse feito, né, se possível, uma limpeza desse motor e colocar ele uma estufa para avaliar se melhoraria o coeficiente aí de fator de dissipação. E isso aconteceu. A gente não conseguiu fazer a medição posterior, tá? Mas imediatamente posterior ao teste que a gente fez, imediatamente posterior à limpeza desse motor, mas a gente teve a informação do cliente que a condição de trabalho do motor melhorou, né? Eles têm uma instrumentação, eles puderam fazer a medição lá também para confirmar isso, utilizando o mesmo parâmetro, fator de dissipação. E aí eu trouxe um exemplo similar a esse, só para vocês terem uma noção, né? Na tela do instrumento, que é aquilo que eu falei. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente mediu e ele deu para a gente um alerta nos valores de resistência e ângulo de fase, tá? E uma indicação de baixo isolamento aqui também.
A contaminação, nesse caso, ela não foi medida. Né? Na hora da medição lá, o pessoal não utilizou a medição. Só para vocês verem aqui, ó, dentro do isolamento, a gente consegue visualizar o valor de resistência à isolação. Está dando 2,92 mega-ohms, onde foi aplicado 1000 volts no ensaio. Né? E aí eu trouxe até 2 vídeos na hora que a gente foi fazer a abertura para medir na caixa de ligação. Opa, deixa eu voltar aqui. Vocês conseguem ver claramente aí, ó, na hora que eles tentam fazer a abertura, né, da caixa de ligação, tirando ali o isolamento, o silicone, já começa a pingar água, vindo de dentro da caixa de ligação. E isso é a medição sendo feita, né, do lado direito aí, a primeira medição ela foi feita lá pelo CCM, tá? Olha a quantidade de água que estava dentro da caixa de ligação desse motor. Bastante água, né, pessoal? Mesmo caso aqui, eu vejo do lado direito, ó, é o mesmo motor, tá? Eles estavam abrindo por cima, tirando o isolamento. A gente consegue ver claramente aí a condição do cabeamento lá, bem cheio de água, fazendo com que a isolação caísse bastante, né? Consideravelmente. Tá? Nesse caso aqui, nesse case que eu estou apresentando para vocês, a gente não fez cálculos, né, de perda, de custo evitado no caso de uma queima de motores, tá? Mas os outros a gente trouxe esse nível de informação. Esse aqui era só para exemplificar mesmo. Agora, no segundo case, que é esse aqui, é um motor de 800 kW, é um motor já de grande porte, é um motor Siemens. A gente fez as medições usando as duas técnicas. No primeiro diagnóstico, né, usando o MCA, a gente identificou com outro instrumento também, esse já nem é o 33, é um outro instrumento, é o AT4, é uma diferença de impedância considerável aqui, indicando em alerta, e um ângulo de fase também, e além disso, resistência aqui, única entre fases. Tá? Então, para quem não conhece, que vai poder avaliar depois nos outros materiais que a gente compartilha, o ângulo de fase é muito focado em curto entre espíritos, né, e a impedância é focada justamente em degradações de material isolante e contaminação. Aí a gente pediu para fazer uma inspeção visual. Na inspeção visual, você conseguiria verificar aqui, ó, o verniz já bem vitrificado, né, bem ressecado, já assim, a ponto de você conseguir pegar e quebrar ele assim, puxando. Né, e alguns sinais de carbonização, de excesso de temperatura, né, do material isolante e de impregnação, do verniz de impregnação. Além disso, a gente conseguiu perceber no fundo do motor aqui, na parte de baixo, né, dentro ainda da carcaça, lubrificante, tá? Essa poça aqui é de lubrificante. Estava bem presente, bem claro, evidente aqui em todo o bobinado a presença de lubrificante. Então, a contaminação por excesso de lubrificante pode provocar, né, também a degradação do material isolante, gerar o sobreaquecimento também, e, consequentemente, num nível já, né, de avanço dessa contaminação e dessa degradação do material isolante, apresentar os primeiros desenvolvimentos de curto, né, os curtos entre espiras, é resultante da condição que ele estava trabalhando, com uma temperatura elevada, com uma degradação do material isolante, começa a provocar os curtos entre espiras. Né? Mais uma imagem da inspeção visual, contaminação interna do extrator. Das conexões também, a gente conseguia ver aqui claramente, estava até brilhando a quantidade de lubrificante nas conexões, né, no fechamento aqui das bobinas. E aí, a gente pediu para fazer um rejuvenescimento desse motor. A gente sabe que quando existe curto entre espiras, a opção indicada é fazer um rebobinamento, porque dificilmente você vai conseguir eliminar essa falha. Só que como era uma demanda onde os caras precisavam rodar esse motor com urgência, que era um dos principais da planta, né, a gente sugeriu fazer um rejuvenescimento rápido ali, eles tinham a possibilidade de fazer isso na própria oficina deles, para fazer um paliativo e acompanhar, né, a condição desse motor aí, para uma próxima parada que aconteceria dali a 6 meses, eles fizessem um rebobinamento do motor. Então, depois do rejuvenescimento, né, os valores de impedância e indutância já foram corrigidos, né, melhorando a condição do material isolante. Ele ainda apresentou um problema de resistência entre fases, que foi corrigido depois, mas ele pediu que fosse feito, né, refeita as conexões internas do motor, eles resolveram isso, provavelmente pelaquela contaminação que estava nas conexões que a gente citou, mas ainda indicava ali um alerta para ângulo de fase, né?
que seria o curto entre espiras. A gente não conseguiu eliminar isso, como eu citei. Então, na curva de tendência, a gente conseguiu comparar um antes e depois, né? A primeira medição feita pelo CCM, as outras 3 na caixa de ligação do motor, antes do rejuvenescimento, e depois do rejuvenescimento, como é que reduziu aí, né, o valor. Isso de ângulo de fase, tá? A gente não avaliou a impedância do tâncio, porque claramente já viu que entrou nas condições ideais de operação. Então, nesse caso lá, só para vocês terem uma ideia, né, a gente levou em consideração custo de mão de obra, né, o HH, o reparo feito no motor. Então, para um motor desse porte aí, só de termos evitado a queima desse motor, ele já gerou uma economia aí de R$30 mil, né? Se a gente pensar que não é um motor tão difícil de ser encontrado, e existem várias plantas aí que possuem de 10 a mais motores como esse, né, a gente podendo avaliar e evitar tipos de falhas como essa, né, a gente chegaria a um potencial aí, por exemplo, a 10 motores de R$300 mil, tá? E se a gente tivesse pego antes ainda de chegar ao ponto de necessitar de fazer um rejuvenescimento, por exemplo, a contaminação inicial, fazer só um trabalho de limpeza, a gente reduziria ainda mais, né, o custo envolvido nesse reparo, tá? Um outro exemplo aqui, um outro case, é mais focado na parte de eficiência energética. Esse caso é um motor de 40 HP, um motor pequeno, com uma eficiência nominal de 92%, que trabalha aí 6.500 horas por ano. E aí, nesse motor, a gente fez algumas medições de MCA, né, identificamos aí umas indicações de contaminação que provocavam uma perda de eficiência. A eficiência real dele medida usando o ESA, né, que traz essa possibilidade de você medir a eficiência de trabalho dele, ele apresentou uma eficiência de 76%. Né? Então, nós estamos falando aí de uma redução aí considerável, né, em relação ao nominal. E aí, pessoal, levando em consideração esse percentual de perda de eficiência aqui, a gente fez um cálculo, né, em perdas de quilowatts, ou seja, quando ele tem perda de eficiência, ele trabalha com uma corrente mais alta, uma necessidade de consumo mais alto de energia. Então, ele estava gerando aí uma perda de 5,46 quilowatts para operar esse motor. Claro que é um motor pequeno, né? Mas aí, se a gente for avaliar isso pensando no custo do quilowatt-hora, que na época foi calculado, né, em 33 centavos, hoje não é esse valor mais, a gente sabe que está bem mais alto, estava gerando aí um desperdício anual de R$11 mil. Só que é um motor de 40 HP, né? Então, quantos motores desse porte para mais você tem na sua planta? Então, a gente, além de trabalhar com a redução do custo de manutenção, né, o custo de reparo, evitar quebras inesperadas, parada de produção, a gente também começa a trabalhar com uma melhor condição de operação dos motores, melhorando sempre a eficiência deles e, consequentemente, reduzindo o custo de energia aí, né? Um outro motor aqui, na verdade, esse não é um motor, né? Esse é um gerador. A gente mediu um gerador de embarcação, tá? Uma potência de 1.100 kW, rotação de 1.800 RPM. Aí esse gerador aqui é só para vocês conhecerem o potencial de acompanhamento. Ó. Nesse caso aqui, acompanhando as medições, conseguimos identificar a evolução da degradação condicionada à presença de contaminantes no circuito entre os geradores 1 e 2, após a intervenção com a recomendação da remoção do contaminante, que era, no caso, umidade, né, os parâmetros melhoraram consideravelmente. O isolamento subiu, né, a gente teve aí, né, uma redução da contaminação, vocês podem perceber aqui, ó, que antes estava 4,96, 5,63, ainda não é uma indicação, né, de reparo imediato, está abaixo da tolerância pela norma, mas melhorou consideravelmente, né, a capacitância do circuito também reduziu um pouco. Então, só com essa intervenção para remover, né, a umidade, a gente conseguiu perceber claramente aí a eficiência e conseguimos evitar, né, que continuasse nessa condição de contaminação e em um dado momento poderia gerar até a queima desse gerador. Tá? Aquele mesmo motor de 480 kW que a gente citou lá na inspeção de MCA, desculpa, esse aqui é um outro motor, parecido com aquele. Na verdade, eu citei um de 800. Esse a gente fez também as duas técnicas, a gente fez MCA e ESA nele. Então, nesse caso aqui, usando o MCA, a gente pegou um problema de resistência e uma indicação de contaminação aqui em nível de alerta ainda, tá? 6,88.
É uma diferença de resistência bem alta aqui. Nós fizemos a inspeção e verificamos, né, na caixa de ligação, já uma coloração diferente do barramento, né, indicado aí com uma variação maior de resistência, né? Além disso, a gente estava também identificando uma grande presença de contaminantes aqui, a gente solicitou a limpeza, e aí a gente conseguiu perceber na inspeção visual, antes de fazer as medições aqui, né, uma degradação dos contatos, das conexões aqui, dá para ver claramente pela imagem, né? Na parte posterior da caixa de ligação, um superaquecimento desse ponto aqui, justamente porque existia um mau contato nessa região, parafuso de fixação estava frouxo, exatamente esse parafuso aqui, então estava gerando esse mau contato. E depois disso, a gente conseguiu, né, identificar essa condição, medindo pelo CCM primeiro, e depois na caixa de ligação conseguimos eliminar essa falha. E aí, para isso, né, levando em consideração aí a parada de 24 horas, se tiver um motor disponível, temos abaixo os valores aproximados. Custo da hora parada, R$60 mil, custo de revisão do motor, 50 mil. Resultado, se esse motor ficasse parado por 24 horas, seria um custo aí de R$1.440.000. E a custo de revisão, 50 mil. A gente conseguiu evitar isso porque o motor não chegou a queimar, foi um reparo rápido, né? A gente conseguiu programar o reparo para uma parada já esperada, uma parada programada da área. Então, um valor considerável aí, pensando em custo de produção, que foi evitado aí, conseguindo identificar esse tipo de falha. Aqui já seriam os resultados da medição utilizando o ESA. A gente está avaliando aqui, desculpa pessoal, aqui eu coloquei errado em cima, vou até corrigir isso depois, antes de mandar para vocês. No título está errado, mas aqui no começo aqui está escrito certo. Ó. Nesse ensaio, realizamos os testes aplicando a técnica de análise de assinatura elétrica, né, onde a gente avalia o teste de equilíbrio de tensão, de corrente, diagrama fasorial, né, demanda e consumo, curva de tendência de tensão, distorção harmônica, fator de potência. Então, todas as grandezas elétricas voltadas à parte de qualidade de energia. Né? Então, aqui a gente tem um diagrama fasorial, medindo no mesmo motor, então a gente já identifica também, ó, uma diferença maior aqui, um desbalanceamento de corrente, gerado justamente pelo mau contato, né? Pegamos também alguns transientes durante a medição, citei alguns exemplos aqui, um deles. Harmônicos também foram encontrados com THD de 6,56 e segundo a norma I3E 519, é um percentual acima do esperado, acima do indicado, né? Pode provocar aí uma degradação do equipamento, gerando aquecimento. E aqui também nas medições das grandezas feitas pela técnica de MCA, isso pensando só na parte de qualidade de energia, não pensando na saúde do motor para avaliar problemas internos, porque não pegamos nada, a gente já tinha visto até pelo MCA que a condição bobinada era boa, era só um problema de mau contato. Então ele mostra para a gente também aqui nas medições das grandezas, ó, corrente, né, para fase 2 aqui de 680, enquanto as demais estavam trabalhando 656, um percentual, um valor bem acima, né? Em tensão também, as potências também consideráveis. Então, só para vocês entenderem o potencial de medição do ESA também voltado à parte de qualidade de energia. Um outro exemplo aqui de medição com ESA, e aí nesse caso aqui, a gente relacionou, né, a uma outra técnica, só para vocês verem o potencial, né, de medição da análise de assinatura elétrica, né, que é o ESA, o ensaio dinâmico. Esse é um motor de 700 HP, um exaustor de uma fábrica de cimentos, né, trabalha com RPM de 1.200 RPM, uma tensão de 6.600, média tensão. Esse era um motor de indução, né, com rotor de barras, aí, com 54 barras, 72 ranhuras de estator, um motor de 6 polos. E aqui, só do lado direito, algumas frequências específicas, né, do sistema. Então, aqui a gente tem aí rotação síncrona, nós temos a frequência de escorregamento, né, tem alguns valores aqui só para interpretar melhor a análise espectral. Né? Como eu disse, o MCA é um pouco diferente, você traz os valores dos parâmetros de forma bem clara. Já aqui no ESA você precisa analisar um espectro, precisa conhecer um pouco mais do equipamento, conhecer os dados desse equipamento para você ter uma análise mais assertiva, e a ferramenta traz a possibilidade de fazer uma análise, né, automática baseada nesses dados que são imputados. Tá? Então, por exemplo, aqui falando em análise de vibração, quando foi feita a medição desse mesmo exaustor, né, a equipe que fez a coleta e análise de vibração já identificou ali uma frequência de passagem de barras, né, com bandas laterais.
estão destacadas exatamente aqui, né, com as frequências, né, representadas aqui em cada uma delas. Analisando o espectro de aceleração, a gente consegue ver claramente as passagens de barras aqui, né, com bandas laterais, a frequência de 120 Hz, então aqui é 120 Hz, a frequência da linha, e a gente tem bandas laterais, tá? No Malancal LA do motor. Pegamos também a medição de espectro de velocidade, não só aceleração, a gente conseguiu ver um destaque nessa região aqui, porque aqui é baseado em histórico, né? E aí, numa das datas das coletas aqui, a gente viu um destaque, uma evolução, né, da amplitude do valor de frequência de 60 Hz. E aí, analisando nessa mesma condição, já com o ESA, a análise de assinatura elétrica, a gente começa a pegar o mesmo destaque na frequência de 60 Hz, com bandas laterais da passagem de polos do motor, né, bem claro aqui para a gente, pelos marcadores de frequência, são as bandas laterais, com amplitudes consideráveis, né? Destaque da passagem de polos aqui também, está bem clara para a gente, com a frequência de rotação aqui. Quando a gente faz a análise, né, com mais detalhes, aqui eu teria a forma de onda, o espectro de corrente e de tensão aqui, ó, a gente consegue ver pelos marcadores de frequência, com destaque aqui para harmônicos que indicariam uma excentricidade estática, tá vendo? Aqui harmônicos de 120 Hz também com amplitudes consideráveis, 2 vezes a frequência de linha, né, a frequência da rede. Então, para o analista, eu não vou apresentar para vocês aqui com detalhes a análise, né, de espectro de corrente e tensão, né, o que o ESA faz, é sim mostrar para vocês a eficiência da técnica para a gente fazer um diagnóstico, né, sendo ele com estágio estático ou sendo com estágio dinâmico, né, o potencial da técnica em case de sucesso aí. E aí, trazendo a análise do ESA, né, ele trouxe para a gente ali, existem algumas particularidades na medição, né, nesse caso, ele estava trabalhando com um fator de potência muito baixo, uma carga muito baixa também, abaixo do indicado para fazer uma medição, para trazer diagnósticos bem precisos, mas ainda assim a gente conseguiu pegar um indicativo de excentricidade estática, né, até mesmo mostrando aqui pela amplitude, né, citada aqui nesse espectro na tela anterior. Né? E aqui, falando para a gente da parte de análise de rotor, né, que a carga estava muito baixa para ter um diagnóstico preciso para a falha de rotor, mas ele já trouxe para a gente uma análise, né, indicando uma excentricidade estática aí, que pode ser provocada por uma torção de carcaça, um desalinhamento severo, né? Pode ser também um empenho de eixo, alguma condição que traga, né, uma diferença de air gap que provoque justamente essa excentricidade, ou seja, o eixo, o rotor está fora do centro. Tá? Então, para concluir aí, né, a técnica de ESA, nesse caso, nesse último caso aí, específica análise de assinatura elétrica de motores, permitiu a verificação mais detalhada da condição do motor e apresentou detalhes que antes não eram observados na análise de vibração. Né? A gente conseguiu aprofundar um pouco mais de detalhes, não só ficar focado na inspeção mecânica, mas trazer informações sobre a condição elétrica também. E com base nos resultados apresentados, a técnica possibilita um melhor planejamento dos planos de ação a ser tomado, né? Evitando decisões prematuras ou emergenciais que possam gerar perdas de materiais, né, de produção com alto custo envolvido. Então, aqui, pessoal, foram alguns casos que eu quis trazer para vocês. Eu deixei um aqui em aberto, que seria mais um relatório para vocês conhecerem também, não só um case de sucesso, como eu mostrei, que é baseado em cálculos, tudo que a gente fez, mas um relatório completo do ESA também, que traz bastante informações, né, só para vocês terem um conhecimento. Por exemplo, esse caso aqui é um motor de uma extrusora, tá? Um motor de 226 kW, onde a gente fez também o MCA e o ESA. E aí, com o ESA, a gente quis trazer muitas informações para o cliente. Ele pediu que fosse avaliado, né, uma medição de forma de onda na entrada e na saída do inversor. Então, nesse caso aqui, ó, medição realizada na saída do inversor, ou seja, o que está alimentando o motor. Então, claro, a gente tem uma forma de onda quadrada aí para tensão, justamente por causa do inversor, né? E a forma de onda de corrente. Nesse, desculpa, aqui de tensão na saída do inversor de frequência, que alimenta o motor, e aqui na entrada do inversor, como ela estava chegando antes do inversor. Então, a gente mediu na entrada. Mesma coisa fizemos para a corrente. Na saída do inversor, que alimenta o motor ali, e na entrada do inversor. Tá? Então, aqui a gente consegue ver, ó, que existe
né, algumas presenças de harmônicos, que a gente vai destacar mais para frente. A gente avalia também fator de crista, a gente avalia um desbalanceamento entre fases, nesse caso aqui, na entrada do inversor, um desbalanceamento de 0,37, e na saída de 2,96, indicado por verde, porque ainda está dentro do aceitável, pela norma. Um diagrama fasorial, mostrando para a gente aqui os desvios de tensão e corrente, o ângulo de fase, né? Aqui mostrando para a gente, na entrada do inversor, né, você pode perceber que o desvio cai bastante, consideravelmente, já na saída ele tem um desvio maior. Aqui, demanda e consumo, a gente traz agora, na saída do inversor, né, a distorção total harmônica até a 65ª ordem aqui. Então, a gente colocou alguns destaques, né, principalmente o THD muito alto, está dando 31% aqui. E indicado por cores distintas aqui, a gente tem harmônicos de sequência positiva, harmônicos de sequência negativa, né, que trazem efeitos consideráveis na condição de operação do motor, podendo provocar até a queima, né, desse motor. Isso medindo na saída do inversor para a fase R, S e T. Já na entrada do inversor, totalmente limpo, né, sem harmônicos. Na verdade, tem um destaque aqui pequeno, de quinta ordem aqui, mas com THD de 4% só. Para as 3 fases também na mesma condição. Depois, harmônicos de corrente. Já em corrente estava bem mais tranquilo, né, a condição. Basicamente, a gente viu só em tensão mesmo. Com THD de 5% também dentro do aceitável. Depois a gente mediu tendência ao longo do tempo da potência. Nós pegamos aí a curva de tendência de corrente durante aí 24 horas de medição. Então, nós pegamos alguns momentos de elevação que provocaram o trip do equipamento. Só para vocês entenderem, né, a condição desse motor que a gente mediu, a gente identificou, né, na conclusão final aqui, eu vou mandar para vocês, um curto entre fases. E esse curto entre fases ele estava acontecendo no cabeamento, no motor não. A gente mediu o motor à parte, o motor estava bom. Só que era no cabeamento, né, que saía do inversor e ia para o motor. Então, a gente pegou essa condição de curto que estava provocando justamente esse surto, e aí a proteção do inversor atuava e tripava a extrusora. Tá? Então, a gente conseguiu identificar esse cenário através dessa análise e mostrar para o cliente que seria necessário fazer a substituição dos cabos, né? E assim foi feito e o problema foi totalmente resolvido. Tá? Esse motor foi totalmente salvo aí pelo diagnóstico, a gente evitou até a queima dele. Tá? Aqui mostrando um pouquinho do sinal, né, no espectro de análise. Aqui os marcadores de frequência, que não ficaram muito claros, porque quando a gente tem presença de curtos, eleva-se muito o carpete do espectro, então mascara bastante as frequências específicas, né, de cada um dos componentes do motor. Mas é isso, pessoal, isso que eu ia apresentar para vocês. Espero que tenham gostado aí da apresentação. Como eu disse lá no início, vocês podem, no campo de perguntas, enviar várias perguntas, a gente vai responder na sequência, né? No final do nosso webinar, eu vou pegar esse relatório aí e vou responder a cada um de vocês. E fico à disposição, se alguém quiser conhecer um pouco mais, tirar mais dúvidas, né? A gente está à disposição de cada um de vocês aí, ok? Então, agradeço a participação de cada um e em breve a gente está aí com novos webinars, a gente deve ter alguns aí nos próximos dias. Acompanhem lá pelo nosso site, né, a agenda de webinars, no LinkedIn a gente disponibiliza também, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença e até a próxima.